Fala, nação rubro-negra, eu sou Marco Oliveira, bem-vindo ao canal mais querido. Estou chegando aí com uma mesa redonda da ESPN para te deixar muito bem informado. Contratação do Quinteiro, condução dos trabalhos aí da preparação para o Flamengo encarar o Palmeiras, Mundial, Supercopa, Recopa, contratação do Rossi, enfim, um vídeo para você ficar absolutamente bem, muito bem informado sobre tudo que se passa hoje no Flamengo. Valeu? Então deixa o seu like aí. Curta e compartilhe esse vídeo, é muito importante para o crescimento do canal, a sua inscrição. E quero dar os créditos à ESPN e é o canal Imperador das Lives. Valeu, galera. Obrigado pela sua audiência. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Mas agora o nosso assunto é o Mundial de Clubes da FIFA, porque saiu o calendário que interessa ao Flamengo. Datas pré-definidas para os jogos do rubro-negro no Marrocos, né? 1º de fevereiro é quando começa o Mundial, a gente está vendo ali. E aí, 4 de fevereiro tem os jogos 2 e 3, ainda não é a fase do Flamengo. O Flamengo entra no dia 7 ou 8 de fevereiro, na fase já semifinal, e aí faz esse primeiro jogo. E no dia 11 de fevereiro disputa a final do Mundial. O chaveamento vai ser divulgado oficialmente no dia 13 de janeiro, agora que tem o sorteio, né? O Marcos Braz já deu uma declaração falando um pouco sobre a expectativa agora com as datas pré-definidas. E por que eu estou falando desse assunto, assim? É importante ter essas datas quando você tem a chegada de um novo treinador e quando você tem um elenco que também ganha peças com possibilidade de assumir titularidade. O Gerson vai ser apresentado amanhã. O que vocês esperam que o VP faça nesse começo? 28 tem Supercopa, depois já tem Mundial. Ele vai conseguir dar uma cara nova a esse time? Vocês acham que ele deveria respeitar um pouco mais as características? Por onde vocês acham que ele deveria ir? E logo depois já tem a Recopa Sul-Americana. O Flamengo tem de 31 de janeiro até 28 de fevereiro um mês que define muito a temporada dele, né? Porque é o Mundial de Clubes. É um confronto com o Palmeiras, que é o grande rival, né? É o grande jogo do futebol brasileiro hoje, e uma Recopa Sul-Americana que tem o seu peso também. Eu acho que, em primeiro lugar, ele tem que procurar estabelecer um bom relacionamento com os jogadores, um relacionamento fácil, direto com os jogadores, e ele não pode mudar o que vinha sendo feito dentro do campo pelo Dorival Júnior, porque simplesmente não há tempo de buscar algo diferente. É uma ideia de futebol, um sistema de jogo que funcionou. Deu ao Flamengo o título da Copa do Brasil, título da Libertadores, e não dá para você mudar isso para fazer um jogo decisivo no final desse mês. O Flamengo estreia na temporada dia 12, ele já falou que vai usar desde o início o time considerado titular para justamente dar ritmo a esse time, para que o time chegue bem nos jogos decisivos a partir do final do mês. Mas se ele resolve mudar, não, agora eu vou mudar, fazer 3 zagueiros, 4-3-3, vou jogar com 2 pontas abertos. Aí o time precisa de um tempo de adaptação a esse novo sistema de jogo. E é muito arriscado você colocar essa mudança às vésperas de um mês decisivo que o Flamengo tem. Então, de início, procurar ter um bom relacionamento com os jogadores, deixá-los à vontade, e eu acho que o mais à vontade que eles podem estar é dentro da ideia de jogo que o Dorival já tinha. Aí, para o futuro, se achar que não dá certo, que precisa ajustar, ele teoricamente passando com bons resultados por esse mês, porque vai ser um mês de prova para ele. De pressão também. Se não dá certo esse mês, a gente não sabe se ele vira março no comando do Flamengo. Então, ele passando por esse mês, ganhando, não sei se todos os títulos, mas tendo um bom desempenho nessas competições, aí ele vai ter um ano pela frente para, aos poucos, ir implantando a ideia de futebol dele. Deveria, né? Porque se o Flamengo tem um projeto de trazer o Vitor Pereira e colocar nesse cargo, e sabendo que tem 3 decisões já no início desse ano, eu entendo a pressão, eu entendo um time de massa querer títulos, e a gente sabe como é que é o futebol brasileiro, não é exatamente novidade para ninguém. Mas deveria dar um pouco mais de calma para que ele possa mostrar o que ele pensa de ideia de futebol. Exatamente. Mas eu acho também que seria inteligente da parte dele ele não rasgar tudo que foi feito pelo Dorival. Uma reconstrução muito grande para início de temporada, uma temporada que já pede resultado. O Flamengo hoje pede resultado. O básico não interessa, né? Porque você tem um elenco muito talentoso, um elenco vitorioso. Vamos ver como é que vai ser essa gestão dele dentro do vestiário, né? Acho que nomes como o Felipe Luiz, como o Davi Luiz serão muito importantes para essa adaptação, porque são vozes importantes dentro do vestiário, são caras que entendem muito também dessa parte tática, até para passar para os outros jogadores. Acho que a gente vai ver já algumas ideias dele, é um cara que pressionar o adversário lá em cima é negociável, ele gosta muito disso, tem uma vocação ofensiva, mas eu não acredito que ele vai rasgar
tudo que foi feito, que foi um erro até do Paulo Souza, né? Vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que o Djalminha ainda está jogando. Aí ele chega, pô, Djalminha, você vai jogar de zagueiro. Aí complica. Ainda mais pensando que você tem um Mundial, você tem uma Supercopa. Acredito que ele não vai fazer isso. Até porque ele tem algo que é importante comparado ao Paulo Souza. O Vitor Pereira estava no futebol brasileiro, o Vitor Pereira enfrentou o Flamengo, né, na Copa do Brasil e na Libertadores, então ele conhece os jogadores, ele sabe como esse time joga, ele pode beber um pouco do que o Dorival montou na última temporada e aperfeiçoar. Eu acho que ele é um técnico competente, tirando a parte da polêmica, a condução da série dele do Corinthians, olhando para frente, que eu acho que a gente tem que olhar para frente agora, o que ele pode produzir, né, com o Flamengo. Eu acho que é isso, é entendimento de característica do jogador e começar a moldar as ideias dele, mas sem rasgar tudo que foi feito. Eu acho que o ideal é aperfeiçoar. Eu acho que ele vai trabalhar muito a parte física para o time chegar voando, né? No Corinthians foi assim. Sim. Os jogadores sentiam bastante porque ele trabalhava muito essa parte física, porque o time sem bola tem que batalhar e batalhar muito. Agora ele tem uma outra idade de elenco, né, para treinar. Ô, Djalma, eu acho que tem o seguinte, né, o Fernando fala aqui em pegar o Djalminha e botar de zagueiro. Eu acho que não precisa nem ser algo tão extremo assim, porque ele vai chegar e os caras já vão dar credencial ali, falar, amigo, você tá falando com os campeões da Libertadores, da Copa do Brasil, e você, melhor que ninguém, sabe como é que é vestiário, né? Sem dúvida. Assim, nesse primeiro momento, a única coisa que eu acho que ele vai manter é a maneira do time jogar. Assim, ele não vai chegar com mudanças táticas bruscas, porque esse time gosta de jogar dessa maneira. Agora, em relação à intensidade, a jogadores que vão jogar nas mesmas funções que a equipe já joga, eu acredito que ele já vai chegar impondo a sua maneira de ser. Agora, taticamente, principalmente em função de ter 3 decisões, aí vamos dizer assim, né, no espaço de 1 mês e pouco, são 3 decisões, e isso já pesa no trabalho. Então, ele não vai mudar a maneira da equipe jogar, por isso que são jogos decisivos. Agora, se fosse o Campeonato Carioca só não tivesse esses jogos decisivos, eu acho que ele já entraria com a sua maneira de trabalho, com a sua filosofia, mas ele vai respeitar isso num primeiro momento, e também, obviamente, porque é um grupo vencedor. Ele não está chegando numa terra arrasada e tendo que remontar uma equipe e começar um trabalho do zero. No primeiro momento, ele vai agir por esse caminho, mas depois vai querer impor, sem dúvida alguma, já a sua filosofia de trabalho, a maneira de ser, né? Agora, em termos de jogadores, se alguém estiver mal, não estiver bem fisicamente, com menos intensidade, isso eu acho que ele mudaria sem problema nenhum, um por outro. Ele vai ter 2 questões imediatas, né, Djalma, para decidir no time do Flamengo. Ou decidir ou tentar ajustar. Uma delas é a ausência do Rodinei. O Rodinei e tal, criticado por alguns, amado por outros, mas ele era um jogador único dentro do time do Flamengo, porque ele era o jogador que dava amplitude pelo lado do campo. O Varela não faz nada parecido? Então, vamos ter que testar o Varela dentro disso. O Varela é um jogador com qualidade, jogador de Copa do Mundo. Quando entrou, não fez, né? Pode até fazer, mas com o jeito, com a característica dele, é diferente. Cada um tem o seu DNA. Então, o Rodinei era o jogador que dava ao Flamengo o fundo. É o jogador que fazia a ultrapassagem, que fazia o cruzamento. Porque o ataque do Flamengo não tem isso, né? O Flamengo joga com um losango no meio e 2 atacantes mais por dentro. Quem joga um pouquinho mais para a direita é o Gabigol, mas sempre trazendo para o meio. Movimentando. E não tem o ponta da ultrapassagem. Essa é uma questão que ele vai ter que equacionar, porque era uma peça decisiva no Flamengo e foi decisiva em vários momentos da temporada, inclusive no lance do gol do título da Libertadores. Ele participa decisivamente ali com o Everton Ribeiro. Outra questão é o Gerson. Como encaixar ou não encaixar o Gerson num time em que o meio-campo está fechado. Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta. E aí, vai tirar alguém para colocar o Gerson? Eu acho que vai. Quem que ele tira? Então, aí é uma dor de cabeça. Mas eu acho que é uma mudança que ele vai fazer nesse início. Eu não imagino o Gerson, mesmo com um meio de campo que funcionava muito bem na última temporada, o Gerson chegando para ser um reserva. Eu acho que ele já pode ser um cara que pode representar um upgrade. Ele chega com status de titular para você? Eu acho que ele chega como status titular.
Não mexeria no João Gomes de jeito nenhum. Mas aí vai dançar quem? É o Thiago Maia? Ele acabou bem a temporada também. Muito bem. O Thiago Maia é um jogador de qualidade e foi muito bem na temporada. Mas acho que hoje você tem ali Gabigol e Pedro. O Dorival conseguiu fazer com que essa dupla funcionasse e foi um segredo para o sucesso do Flamengo. Conseguiu recuperar Everton Ribeiro e Arrascaeta. Esses caras são intocáveis, esses caras são titulares. Esses caras marcaram uma geração. 2 jogadores de Copa do Mundo. 2 jogadores de Copa do Mundo de muita qualidade. Criatividade, habilidade. O João Gomes, para mim, é um cara que se sacrifica, um leão em campo, faz o time funcionar, o que ele entrega pelo time sem a bola, o que ele entrega pelo time com a bola é um motorzinho. Para mim, eu acho que também é um cara até, em alguns momentos, que a gente tem que falar mais sobre ele. Que ele acaba ficando ofuscado por conta do peso dos outros jogadores. O Thiago Maia é o cara que fica mais pressionado hoje para a entrada do Gerson. Mas a questão da saída do Thiago Maia, você necessariamente tem que recuar o João Gomes. O Djalminha tá lá balançando a cabeça, hein? Você tira o João Gomes da posição onde ele está brilhando. Porque qual é o ponto do... Só um segundo, Djalma. O João, ele é o ponto de equilíbrio do meio-campo do Flamengo, na medida em que ele consegue apoiar o ataque... Sim. E recompor defensivamente. Pressiona sem parar. Então, ele é sempre uma força que chega também à intermediária para ajudar na criação das jogadas. Se você traz o João para a posição do Thiago Maia, estou imaginando que é isso que você está pensando. Sim. E você coloca o Gerson no lugar do João Gomes, você tira do João Gomes a liberdade. Eu não imagino o Gerson jogando de primeiro volante, não. Não, segundo. De segundo. Eu acho que o primeiro do Flamengo é o Thiago Maia. Sim, Então, o Gerson entrando, teria que trazer o João para ser o primeiro e o Gerson o segundo. O Gerson faz. Talvez com menos intensidade na marcação do que o João. Mas você tira do João um papel importante de ida e vinda. Ele fica só na marcação. Talvez só na marcação ele fique um pouco atrás do Thiago Maia. Mas assim, é questão de colocar no campo e ver. Eu acho que o Gerson pode entregar mais ofensivamente do que o João. Sim. Não vai entregar a ida e volta e a capacidade que ele tem de pressionar e equilibrar o time. Sim. Mas é um problema bom, é o elenco recheado de qualidade. Eu imagino o Gerson como titular. Rapaz, eu tô no não do Djalminha, que eu quero entender. Porque eu acho que antes de todo esse posicionamento em campo, eu vou voltar, eu vou insistir. Você tá falando de um time campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, tudo bem que é o Coringa, que a torcida se identifica, que fez uma boa passagem quando teve no Flamengo também, Djalma. Mas eu não sei se essa mexida de peças, assim, na chegada, ela não cria um atrito mais do que soluções dentro de campo. Assim, Dani, eu acredito que no primeiro momento, vamos dizer assim, é o primeiro treino coletivo, né? Vai lá treinar, dividir os coletes. Eu acho que ele não vai, de cara, tirar o João Gomes e o Thiago Maia. Eu acho que de cara ele vai começar com esse time. Mas o Gerson foi uma contratação que com certeza é para jogar, não é para ficar no banco. Agora, o que eu estava discordando é que se for analisar posicionamento na parte tática, combina muito mais o Thiago Maia com o Gerson ou com o João do que uma dupla formada com o João e o Gerson. Eu acho que o Thiago Maia tem outra característica, ele protege a defesa bem melhor no aspecto posicionamento defensivo, apesar de não ter a dinâmica do João, por isso que o João joga mais na frente. O João já tem outra capacidade, como o Eugênio estava colocando. Ele chega, ele marca, ele dá essa dinâmica no meio de campo que o Gerson não vai conseguir tanto na parte defensiva, mas vai entregar mais ofensivamente. Agora, em termos de proteção, eu acho que não tem um para competir com o Thiago Maia. Pelo que eu estou entendendo do que está sendo dito aqui, vocês estão acreditando que ele vai fazer mexidas em peças, vai pedir intensidade, vai mudar ali, talvez, a dinâmica do jogo, mas não vai mexer no esquema tático, né? Não vai meter 3 zagueiros igual fez o Paulo Souza, ou não vai, de repente, jogar com o centroavante enfiado. Sim, eu digo nessa chegada. Mas, quando ele fala de ideias, na entrevista de ontem, ele falou de ideias. Eu quero saber o que vocês entenderam sobre esse trecho específico, porque esse trecho que a gente vai mostrar agora, ele me deixou em dúvida se ele realmente já não quer dar essa cara dele o quanto antes para o time. Eu preciso de algum tempo agora de trabalho, não há dúvida nenhuma, preciso trabalhar com a equipa, preciso transmitir as ideias que pretendo transmitir, preciso alinhar os jogadores com aquilo que pretendemos, mas logo que possível também nós necessitamos de jogos, nós necessitamos jogar, portanto, porque o treino não chega, é preciso depois haver competição também. Espero ter possibilidade
de os pôr a competir até ao jogo do Palmeiras, que é fundamentalmente, que é a prioridade, não há dúvida nenhuma, que é o próximo grande duelo. Ele coloca claramente o estadual como uma preparação, né? Para ganhar ritmo, para ganhar intensidade e para dar as ideias dele, Fernando. Eu acho que ele não vai modificar esquemas. A ideia é como é que vai ser a pressão na saída de bola adversária, como é que vai ser a atitude do time quando o time tiver sem a bola e tiver que retomar essa posse de bola, vai ser um perde-pressiona, como é que vai ser a saída de bola, quem vai ser o jogador, né, que vai ser o responsável, vai ser o Felipe Luiz, vai fazer a saída ali na base da jogada, uma linha de 3 na saída. Isso que eu acho que ele vai tentar implementar com esse tempo de trabalho até as competições que o Flamengo vai disputar. Mas, por exemplo, eu não acredito que ele, nesse momento, venha para uma modificação de esquema. Vou jogar com 2 pontas abertos e um 9 na frente. Como é que ele vai fazer isso? Um Gabigol e... Tirando o Gabigol? Gabigol e Pedro funcionando muito bem, e foi um grande acerto do Dorival. Foi o único técnico que conseguiu fazer com que isso funcionasse de fato, né? Eu acho que as ideias, elas estão mais... não tem como ele começar um trabalho sem as ideias dele. Isso aí não existe. Ele vai ter que colocar as ideias dentro de campo e o trabalho diário vai ser importante para que o time consiga absorver. Mas mudança tática, não acredito que vai acontecer inicialmente. Lá na frente, em algum momento, ele vai ter uma outra questão, que é a reincorporação do Bruno Henrique. Sim. Porque o Bruno Henrique funcionava num outro sistema de jogo. Sim. Era uma outra ideia de futebol. Mas isso não é para agora. Desculpa te interromper. A lesão do Bruno Henrique acabou proporcionando e possibilitando o encaixe de Gabigol e Pedro. Sim. Mas esse é um problema, entre aspas, para o futuro. Eu acho que de imediato é isso, é ele tentar ver como é que vai resolver, e concordo com o Fernando. São questões do técnico do dia a dia, porque vai muito além de você formatar a equipe em campo. Vai ser um 4-4-2, vai ser um 4-2-3-1, isso aí o time já tem. Alguma ideia o Dorival já deixou ali. Ele agora vai entrar nos detalhes, né, em algumas interpretações dele em relação àquilo. Aí tem que organizar a bola parada, tem que organizar uma série de coisas que passam pela comissão técnica nova que está chegando. Então ele vai usar esses dias, vai usar já daqui a uma semana, né? É a estreia no Campeonato Estadual. Hoje é quarta-feira, não é isso? Hoje é quarta-feira, isso. Daqui a uma semana a estreia no Estadual, e aí ele vai começar... É claro que não dá para cobrar de um primeiro jogo esse desempenho todo, mas ele vai colocando em prática e a gente vai começando a entender que mexidas ele pretende fazer no time do Flamengo. E ele pode fazer mexidas e sentir que, de repente, não encaixaram e voltar atrás. Esse dia a dia que vai fazer a gente entender como o Flamengo está pensando no primeiro grande momento da temporada, que é o jogo com o Palmeiras. Esse jogo vale muito, né? Mas é uma Supercopa do Brasil. Além disso, é uma Supercopa contra o grande rival do momento. Diga, Djalminha. Eu tenho certeza que desde o primeiro momento ele vai impor suas ideias. Ele vai colocar suas ideias desde o início. A gente tem que lembrar que esse Flamengo é um time que ganhou quase todos os títulos mais importantes, não conquistou o Campeonato Brasileiro. E se a diretoria buscou o Vitor Pereira, é porque o outro trabalho eles não estavam satisfeitos. Então, eu acho que até por parte da diretoria, ela quer mudança de ideias, né? Mesmo com a equipe conquistando. O que eu coloquei desde o início é que ele não vai chegar e vai falar, olha só, vocês foram campeões daquela maneira, vai lá e joga como jogava com o Dorival. Ele não vai fazer isso. Ele vai, vocês ganharam, foram bem, mas dentro dessa maneira que vocês estão jogando, tem isso, vamos incorporar isso aqui eu não gosto. Ele vai colocar as ideias dele sim, até porque dentro do trabalho do Dorival, para a diretoria, teoricamente não houve uma aprovação, né? Então, acho que vai ter mudança e ele está até no Flamengo para isso também. Eu acho que o Dorival fez um excelente trabalho, né? Ele consegue engrenar um time. Quando a gente pega o trabalho do Paulo Souza e a gente olha o começo de temporada, ninguém apostaria que o Flamengo ia acabar com 2 títulos expressivos do ano de 2022. Então, assim, o Dorival ele tem os méritos dele, tem a questão do encaixe de Pedro e Gabriel, mas eu concordo com o Djalma quando ele fala em ideias. A minha única preocupação em relação ao Vitor Pereira nessa chegada é comparando um pouco com o que ele fez no Corinthians. Claro que são situações completamente diferentes. Ele não pegou um Corinthians campeão de tudo, né? Mas ali, ele, por exemplo, ele demorou muito para
compreender e encaixar o Renato Augusto na posição que ele rendia melhor, que era sem precisar voltar, que era jogando de frente. Então, a minha preocupação é quanto que ele vai respeitar o que já é característica desse time e já é colocado pela própria qualidade do jogador e o quanto que essa ideia pode atropelar isso. Talvez seja o meu único ponto ainda de querer olhar para entender o que ele vai fazer, sabe? Isso é o que vai definir se o trabalho dele funciona ou não. É o que a gente vai saber com o tempo. Mas ele já tem a favor o fato de ter enfrentado o Flamengo em jogos decisivos e entender. Quando você vai enfrentar um adversário numa final de Copa do Brasil, em jogos eliminatórios de Copa Libertadores, você estuda esse adversário até o fundo. Você entende todos os movimentos. Essa é a grande vantagem. Como é a saída de bola, que falhas eu posso explorar. Olha, esse posicionamento aqui, eu posso tentar fazer alguma situação. Como é que eu posso controlar a posse de bola contra o Flamengo? O que eu tenho que travar do Flamengo? Então, ele já chega com tudo isso, ele sabe. Porque ele enfrentou e ele teve alguns momentos interessantes enfrentando o Flamengo também, e acabou perdendo, né? Os dois confrontos, mas deixou... Mas sufocou esse Flamengo em algum momento? Aquela imagem final no Maracanã foi... positiva, porque ele leva para os pênaltis o jogo do Maracanã. Mas é interessante entender também que no duelo de 4 jogos, das 2 grandes competições, ele perde todas, né? As duas, ele é eliminado da Libertadores e perde a Copa do Brasil. E isso fez com que ele conhecesse bem o Flamengo. Então, ele já chega com um diagnóstico do que ele acha que pode dar certo e do que ele acha que pode melhorar no Flamengo. A questão passa muito pelo que eu falei, é estabelecer um bom relacionamento com os jogadores. Porque o grande problema do Paulo Souza não são as ideias, não foram as ideias dele. As ideias dele podem ser aplicáveis a qualquer time do mundo. Talvez, assim, alguns jogadores reclamaram. Eu acho que a principal reclamação era o Everton Ribeiro na lateral esquerda. Mas foi uma posição onde ele já jogou. Ele começou a carreira como lateral esquerdo. Mas, de resto, é uma ideia de futebol que muita gente coloca em prática pelo mundo. A questão é como você apresenta essa ideia, como você convence o seu time de colocar em prática essa ideia, como você traz esses jogadores para que eles possam desenvolver junto com você essa ideia. Essa é a grande questão, que a gente vai esperar para ver se o Vitor Pereira consegue fazer melhor, imagino que sim, do que o Paulo Souza. Que ele falhou foi justamente aí. Não faz essa comparação, não, porque os rubro-negros que estão acompanhando a gente agora, se não for melhor do que o Paulo Souza, eu não sei o que vai acontecer com o ano do rubro-negro. Ele é mais técnico que o Paulo Souza. A carreira mesmo já mostra isso. O Vitor Pereira é um bom técnico, ele é competente. A linha que pode desequilibrar um possível trabalho de sucesso ou não é a questão da administração do elenco. Como é que ele vai gerir isso? Né? Ele entrou em rota de colisão, por exemplo, com o Roger Guedes, mas acho que a gente tem hoje jogadores, o Flamengo tem hoje jogadores importantes dentro do vestiário para conseguirem... E vamos combinar que o Roger Guedes também deu motivo, deu né? Muitos motivos. Não, ele tinha toda a razão. E no final das contas deu certo. Sim. A briga dele com o Roger Guedes funcionou, porque o Roger termina o ano jogando como ele queria e jogando bem. Não, ele melhorou, né? Mas a pergunta ali de... Como ele e Vitor, né? Sim. A pergunta do qual legado que o Dorival pode deixar primeiro, entendimento de característica de jogador. Porque ele chega com praticamente terra arrasada, com o Paulo Souza. E é importante a gente lembrar, a gente fala muito, ele encaixou a dupla de ataque, Gabigol e Pedro. Ele recuperou o futebol do Everton Ribeiro, que foi muito importante para ele ser convocado até para a Copa do Mundo. Ele melhorou o futebol do Rodinei, ele melhorou o futebol do Léo Pereira, que era um cara extremamente contestado pela torcida. Então, assim, conseguiu encaixar esses jogadores, respeitando a característica deles e também conseguindo encaixar as ideias dele dentro do time. Eu acho que o treinador, o Djalminha sabe muito bem disso, né? Óbvio que ele tem as ideias dele, tem a convicção, tem uma forma de jogar, isso tudo vai acontecer com o processo do trabalho. Mas você tem uma questão humana ali, de entender a característica. Esse jogador vai conseguir cumprir o que eu estou pedindo? Por exemplo, ele insistiu muito no Renato Augusto num posicionamento que não estava dando certo. Sim. Era pior para o Corinthians e era pior para o jogador. Ou seja, ninguém saía ganhando. Então, é ter essa percepção, o legado é esse, é ter essa percepção de entender o que o jogador pode entregar dentro do esquema que ele vai moldar para o Flamengo em 2023. Diga, Djalminha, não dá tanta obrigação pro Arrascaeta, né? O Gabriel tá fininho, tá afim de jogar também, hein? Não, eu só queria parte na hora que brincou com o Roger Guedes, mas o Roger Guedes deu motivo. Mas se alguém der motivo no Flamengo, ele vai encrencar também. Porque, assim, tem treinadores que eles não conseguem ir contra alguns conceitos. Então, assim,
nesse ponto, o Vitor Pereira, mesmo com o elenco campeão, um elenco que ele vai respeitar sem dúvida alguma. Agora, se alguém der um trabalho e ele tiver que tomar atitude, eu trabalhei com um treinador que eu acho muito parecido, assim, até nas declarações, o Vanderlei Luxemburgo. Então, o cara até às vezes não quer brigar com você, mas ele fala, se eu não brigar, eu vou perder o grupo, eu tenho que demonstrar a minha firmeza aqui. Então, assim, esse lado é que ele vai precisar ter muito cuidado, porque nesse grupo é diferente. Acho que é mais problemático ele buscar uma situação, mas ao mesmo tempo, se acontecer, ele não vai se omitir, não. Ele vai pegar no pé também. Só para pegar a assistência do Djalminha, o Flamengo sabe que ele está contratando. Claro. O Flamengo escolheu esse perfil para o clube em 2023. Quando o Flamengo escolhe o perfil do Dorival, escolhe, um técnico competente, mas um técnico conciliador. Estava precisando, né, ajustar um pouquinho ali o vestiário, entender um pouco a característica do jogador. Agora o Flamengo quer outra característica. O que a gente está falando aqui, o Marcos Braz sabe muito bem qual é a característica. Então, talvez seja o desejo de ter alguém com mais capacidade de disciplina, sim, além da competência, todo o repertório tático que ele tem. Óbvio que ele não vai baixar a cabeça e deixar o vestiário comandar. Isso não vai acontecer. Mas eu acho que ele precisa ser mais maleável, né, Djalminha? Precisa ser um pouco mais maleável. Não, porque quanto mais os jogadores ficam, mais difícil fica de dominar. Então tem que trazer pessoas realmente de pulso, que não é fácil domar um grupo desse quando se ganha tanto. Por isso essa mudança de perfil. A gente vai continuar falando de Flamengo depois do intervalo. Vocês estão achando que está difícil tirar alguém para botar o Gerson? E se chegar o Quinteiro? O Marcos Braz falou sobre reforços depois do intervalo. A gente fala que Quinteiro, Rossi, tem vários nomes pipocando ali na Gávea e no Ninho do Urubu. Vamos ver o que se torna realidade ou não. O intervalo passa rapidinho. Que história é essa de Quinteiro e Rossi? Fala, Braz. São dois grandes jogadores. O Rossi era um desejo antigo do Flamengo desde quase do começo do ano passado. A gente chegou a fazer um comunicado com o Boca Juniors para saber quais seriam as possibilidades. A gente entendeu as razões do Boca de não seguir sequer numa negociação. Disputava ainda a Libertadores, tinha a questão do seu campeonato nacional. A situação do Quinteiro foi um pouco mais no final do ano. Não tem absolutamente nada com esses dois jogadores. Bom, tá aí a declaração do Braz. O Quinteiro deu uma outra declaração dizendo que tem interesse em jogar no Flamengo. Já a gente fala desse jogador. Mas eu quero começar pelo gol. Eu quero começar pelo Rossi, Eugênio. Você que acompanha muito, né, o futebol sul-americano. É um goleiro do Boca, então todo mundo aqui vai saber bem o que ele representa. A temporada passada do Rossi, para a gente pensar numa comparação e para que ele viria a esse Flamengo, né? Sai Diego Alves, tem o Santos ali consolidado na posição, o Hugo teve chances, mas acabou não abraçando. O Rossi entra para quê se chegar nesse Flamengo? Na minha opinião, para ser um reserva seguro para o Santos. Agora, é claro, no dia a dia, se ele se mostrar melhor que o Santos, ele pode ganhar a posição. É basicamente isso, o Flamengo precisa de um segundo goleiro confiável. Ele, acho que vem para isso. Agora, disputar a posição é no dia a dia. Eu acho que, de início, ele não tira a posição do Santos. O Santos foi muito bem no ano passado. O Santos resolveu um problemaço que o Flamengo tinha no gol. O Diego Alves quase não jogava, muitas vezes por lesão, ora por outros problemas. E o Hugo falhava demais. Então, o Flamengo não tinha um segundo goleiro confiável. Então, ele vai, caso consiga fechar o Rossi, vai ter dois goleiros bons, de bom nível. Acho que o titular segue sendo o Santos, mas numa eventualidade o Rossi está ali para responder ao Flamengo. O Flamengo como um todo, né? A gente está falando do goleiro agora, mas antes falava aqui de jogadores de linha. O Flamengo, imagino que em algum momento da temporada tenha necessidade de repetir o que fez em 22, que é um time paralelo para a disputa do Campeonato Brasileiro. Sim. Que já foi muito forte o time desse ano. Fez uma boa campanha de recuperação desde a chegada do Dorival. E aí você pode aproveitar essas oportunidades para dar rodagem a um segundo goleiro de bom nível como é o Rossi. Mas de início eu não vejo ele chegando
como titular absoluto. Ele é um bom goleiro. Tem idas e vindas na carreira. Ele começou muito bem, era titular do Boca, até que ele falhou em jogos um jogo, especialmente contra o Palmeiras na Libertadores. O Boca o negociou, o emprestou, ele rodou, andou no futebol chileno, depois jogou no Lanús uma época, e aí voltou ao Boca, depois que o Andrada saiu, o Andrada foi contratado pelo lugar dele, né? O excelente goleiro Andrada. E aí ele foi ficando e retomou a posição de titular do Boca Juniors e vem de bons momentos. A temporada dele foi boa, é um bom goleiro, acho que é um nome interessante para o Flamengo. Ô, Djalminha, a gente sabe como é que é essa questão de sombra, né? Que tem jogador que quando tem a sombra cresce, tem jogador que quando tem a sombra ele fica tão sem saber o que fazer que ele acaba perdendo espaço. Pelo que você vê do Santos, assim, e óbvio, pelo que você conhece do Rossi também, a gente viu ali números dele, 0,75 gol por partida, né? Menos de um por jogo. Como é que fica essa questão para esse elenco e para esses dois jogadores especificamente? Eu acho que o Santos ele é um goleiro muito tranquilo, sereno, e para estar no Flamengo, ele sabe que a competição é grande. E por parte do Flamengo, eu acho certíssima uma contratação. Se você tem um elenco desse nível, você ter dois goleiros de alto nível é importantíssimo. Mas acredito, assim como o Eugênio, no início de trabalho, caso venha a se concretizar o Rossi, que já é um desejo antigo realmente do Flamengo, já tinha essa notícia que o Flamengo tentou o Rossi há tempos atrás. Eu acho que se ele vier, vai ser o justo que o elenco necessita, dois goleiros desse nível. Mas no início de trabalho, começará tranquilamente com o Santos, até porque é um goleiro que não tem nada que a torcida do Flamengo reclamar. Chegou, mostrou que veio, mostrou serviço, e não acredito que ele vá se abalar com a chegada do Rossi. Pelo contrário, eu acho que o elenco do Flamengo hoje é isso. Saiu um, tem que entrar o outro, até que tenha mais nível técnico, como em casos acontece. Alguns acham que o Vidal tecnicamente é muito melhor, mas não tem o preparo físico. Então, isso que o Flamengo tem que ter, esse elenco fortíssimo. Eu acho que é muito bem-vinda essa contratação do Rossi. É tanta questão para a gente pensar que a gente chega a montar realmente dois times, né? Como a gente está dizendo, pensando em Campeonato Brasileiro. E assim, se teve um problema ali, e teve um problema no gol do Flamengo, que o Santos soluciona muito bem, agora talvez você possa, inclusive, pensar em rodízio. Não sei como seria aceito, porque no Brasil a gente tem uma cultura muito diferente do que é na Europa, que às vezes você tem o goleiro de Copas e o goleiro de Brasileiro, né? Uhum. Mas você vê essa possibilidade, Fê? Acho que dá para fazer. Dá para você fazer um rodízio pensando em Copa e Brasileiro. Não é bom você trocar muito. Principalmente pensando em sequência em Campeonato Brasileiro, acho que o goleiro ele precisa muito dessa sequência importante para estar no seu melhor nível. Eu acho que é uma contratação que o recado é claro, Flamengo aprendendo com erros do passado. Porque o Flamengo ele teve um problema até em vários momentos antes da chegada do Santos com o goleiro titular. Em outros momentos, pagou a conta por não ter um goleiro confiável na reserva. Sim. O Rossi seria esse goleiro, vem de uma bela temporada, né, com a camisa do Boca, foi muito importante. E também você, de certa forma, fecha a porta para outros clubes brasileiros que poderiam buscar a contratação do Rossi. O Rossi hoje não chega como um titular no Flamengo, acho que o Santos é um goleiro até subestimado, né, como o Djalma falou, um cara tranquilo, dificilmente falha, né, um cara que solucionou e foi muito importante para um Flamengo campeão de Copa do Brasil e campeão de Libertadores. O Rossi chegaria para ser uma sombra, realmente, para ir para uma disputa. Elenco que quer ganhar e clube que quer ganhar muito, tem que ter essa disputa, tem que ter essa competição. Né? E uma hora você vai precisar do Rossi, uma hora você vai precisar do Thiago Maia, do Gerson, você vai precisar. Ainda mais em um calendário que o Flamengo vai ser muito exigido. Você pode pensar o quê? O Flamengo jogando mais de 60 partidas em 2023. Você tem lesão, você tem convocação, né, para a seleção. Então, você precisa realmente de um elenco com mais peso e um pouco mais recheado. Ele poderia, por exemplo, hoje ser um cara titular do São Paulo. Seria titular absoluto do São Paulo. O São Paulo contratou o Rafael. Poderia ser titular do Vasco, que está buscando um goleiro. Chegaria com esse status. No Flamengo ele não vai chegar. E ele entende isso também. Ele vai para uma disputa. Mas acho que é uma contratação pontual de quem já sofreu muito com a posição nos últimos anos.
Talvez agora a gente fale de uma posição que sempre foi questão, que sempre se falou em um substituto para o Arrascaeta. Eu vejo o Gerson hoje como esse possível substituto, depois da experiência dele no Olympique de Marselha, mas o colombiano Quintero, que estava defendendo agora há pouco o River Plate, deu uma entrevista a uma TV colombiana falando sobre o interesse de estar no Flamengo. E ele fala o seguinte: é um clube muito grande, meu representante que está encarregado de tudo, não posso negar que há interesse. Espero que cheguem a um bom termo, que Deus permita que nos próximos dias tudo se concretize. Ô, Djalminha, chega a ser engraçado, né? Porque a gente sempre falou tanto que o maior desafio era um substituto para o Arrascaeta. O Renato foi muito cobrado por não conseguir achar uma solução quando o Arrascaeta precisou ficar fora. E agora tem o nome do Quintero ali como meia, que de repente pode chegar ali para cobrir esse espaço, jogar no lugar do Everton Ribeiro também. Onde mais no campo você acha que ele encaixaria? E para você, é uma contratação necessária diante do elenco que o Flamengo tem montado? Ô, Dani, eu vou seguir na mesma linha. Vem todo mundo! Vou aproveitar a frase do Gabigol. Eu jogo numa seleção. Então, o que o Flamengo está fazendo é isso. 2 jogadores do mais alto nível por posição. Eu acho que é importante, sim, ter um jogador, o Arrascaeta, em muitos jogos que o Arrascaeta não pode atuar, até mesmo o Everton, porque o Quintero tem muita qualidade. Agora, difícil é você ter um jogador desse no banco, mas é a mesma história. A princípio, não chega para ser titular. Eu acho que vai brigar, mas assim, no meio de campo, nessa posição, você tem mais opções de jogar, né? Um jogo, outro em outra posição, em outra função, do que a do goleiro. O goleiro é mais difícil. O treinador tem que optar, deixar, de repente, ele jogar uma competição ou outra, uma Copa do Brasil. Aí tudo bem, ele vai ter uma chance de jogar. Mas o Quintero, sem dúvida alguma, pelo seu nível, vai cair bem. Pode, no futuro, brigar por posição. A princípio, chega esperando a oportunidade. É isso, é isso. O curioso dessa entrevista do Quintero... Eu tô rindo, aproveitando, desculpa, gente, só tem carioca aqui. É o famoso, vem todo mundo, vai botar no elenco aí, vambora, né? A questão do Quintero, assim... Ele dizer que quer jogar no Flamengo é muito natural, porque o noticiário todo tem dito. Ele foi oferecido ao Flamengo. Não foi o Flamengo que foi buscar o Quintero. Bateram na porta e falaram, eu tenho o Quintero aqui. Está saindo do River Plate. Interessa? É tanto. Então, se foram oferecer, é porque perguntaram ele antes. Quer? Quero. É claro que ele quer jogar no Flamengo. Óbvio que ele quer jogar no Flamengo. Agora, vamos lá. O Quintero, eu sempre digo, habilidosíssimo. Sim. A canhotinha dele é mágica. Bate maravilhosamente bem na bola, escanteios, o bobear faz gol olímpico, bate falta muito bem, tem bom passe, bom chute de fora da área. Né? Nisso aí, ele era um jogador que seria, na carreira, a sequência do Rames Rodrigues. Fez uma bela Copa de 2014. Ele vinha no rastro, né? Ele era o reserva do Rames já na Copa de 2014. Então, mas o Rames explodindo e ele viria no rastro. Ficou justamente porque falta a intensidade? Então... Falta ele participação sem a bola, falta ele mais mobilidade. Ele é um jogador que se movimenta pouco no campo, então ele tem uma expressão que assim, ele arma um escritóriozinho dele ali naquele lado direito do campo, onde ele se encaixa bem, ele fica à vontade, e dali ele fica despachando. Mas ele não é um jogador hoje. E aí tem muito a ver com a parte física. Ele tem tido muitos problemas físicos ao longo da carreira e médicos. Muitos períodos de lesão e, quando não está lesionado, normalmente acima do peso. Isso aí. Eu estava olhando a foto ali, ó. Isso tem sido uma constante na carreira dele. E isso fez com que ele não virasse o craque que ele poderia ter virado. Ele deveria ter tido uma carreira internacional, uma carreira de sucesso na Europa. Isso não aconteceu. Ele voltou para o River Plate, no River Plate ele foi decisivo porque o Gallardo abraçava ele. O Gallardo, esse cara aqui pode ser o cara que em uma bola decide para mim. Então vou abraçar, vou botar aqui debaixo do meu colo. Não vai ser titular absoluto, ele vai jogar de vez em quando estiver bem, quando eu achar que deve. Mas ele é um cara que tecnicamente pode ser um diferencial. Então eu acho que essa é a grande questão. Taticamente participa pouco. Não é exatamente um reserva para o Arrascaeta, porque o Arrascaeta joga mais do meio para a esquerda, ele joga do meio para a direita.
numa função mais então é mais semelhante pro Everton Ribeiro do que o pro Everton Arrascaeta. Ribeiro fazia no esquema anterior do Flamengo. Meio para fora. Um pouco mais aberto, agora o Everton joga mais por dentro, né? Sim. Mas é aquela história, a qualidade. Eu não sei, assim, não consigo imaginar o Quinteiro sendo titular no Flamengo. Para entrar eventualmente durante um jogo e ser um jogador que pode resolver uma parada numa cobrança de falta, num escanteio ou num chute de fora, é uma situação. Imaginar que ele vai ser um jogador regular ao longo da temporada, entregando como a maioria dos jogadores do Flamengo tem entregado, por exemplo, se a gente pegar o Gabigol, 70 jogos em alta intensidade, eu acho difícil, a não ser que ele mude radicalmente a postura dele profissional. Mas não tem sido dessa forma até aqui. Eu acho que ele tem qualidade indiscutível. Eu estou olhando a idade aqui, está com 29, né? 29. Não, peraí, que dia é hoje? 4. Faz 30, dia 18 de janeiro. Tá próximo ali, 30 anos, mas qualidade indiscutível, canhotinha afiada, como o Eugênio falou, mágica, bola parada forte, jogador que tem repertório de drible, mas chegaria para ser banco. Primeiro tem que entender se ele quer isso e, pelo visto, ele sabe que tem uma competição grande ali com o Everton Ribeiro e Arrascaeta. Mas quando você fala de Flamengo, de um elenco tão poderoso como esse, de um elenco que você tem pressão de ganhar tudo, importante lembrar, muitos jogos, é o que a gente estava falando aqui. O Arrascaeta é um cara que ainda faz parte dos planos da seleção uruguaia. Então, em alguns momentos, o Flamengo vai perder já esse jogador. Deveria ser, não parte dos planos. Titular. Prioridade na seleção uruguaia, porque ele mostrou isso. A Copa mostrou isso pra gente, né? A partir dele, monta o time. Tem que passar por ele, né, o time. Ele tem que ser influente. O Everton Ribeiro, eu acredito que não, pensando já nesse próximo ciclo. Mas mesmo assim, é um jogador que acho que tem 33 anos. Você tem a parte física. Não o quê? Desculpa, não ficaria fora. Não fica seleção. sem. Sim, tá. Eu acho que ele não vai mais fazer parte dos planos, pensando numa renovação, né, de ciclo para 2026. Mas eu concordo que o Quinteiro eu vejo mais ele como reserva do Everton Ribeiro. Do que do Arrascaeta. Quem pode ser o reserva do Arrascaeta? O Gerson. O Gerson. Concordo. Eu acho até que o Gerson vai ser titular do Flamengo, como a gente falou, para não ser incoerente. Só que em um contexto que o Arrascaeta está numa seleção, você pode adiantar o Gerson, que é um coringa, e não que volta. Não é à toa que ele é o coringa. É o coringa, volta melhor. O Flamengo está contratando um Gerson melhor. O Gerson já fez isso na passagem anterior dele pelo Flamengo, em alguns jogos. Só que exerceu ainda mais funções no Olympique de Marseille e eu acho que ele melhorou muito no sem bola. Então, você pode avançar o Gerson para jogar ali na posição do Arrascaeta e aí você coloca o Thiago Maia e João Gomes, você tem Arturo Vidal, enfim. Eu acho que seria uma contratação, se ela se encaixar financeiramente bem para o Flamengo, ele entendendo que não chega com status de titularidade, que eu acho até que ele perdeu no River Plate na titularidade em diversos momentos por conta dessa fragilidade física dele. Esse pode ser o problema. O jogo sem bola dele é fraco, é um jogo fraco. Tecnicamente, ele acrescenta muito. E aí, quando você pensa isso exatamente com o Vitor Pereira, esse encaixe, para mim, ele não funciona. Porque o que o Vitor Pereira quer, desde o início, quando ele chegou no futebol brasileiro, é intensidade. Ele vai ter que melhorar, ele vai ter que melhorar nesse sentido. Amanhã a gente vai acompanhar aqui ao vivo a apresentação do Gerson, marcada para a tarde. E hoje, daqui a pouco, mais tarde, tem a apresentação de El Pistoleiro, Luizito Soares, lá na Arena do Grêmio, onde está Lúcio Silveira acompanhando a chegada dos mais de 60 mil